Você está ouvindo pela Vibe Mundial, programa Pergunte ao Dr. Carbone, com o advogado Dr. Ângelo Carbone. Pra gente de assédio, a gente vê todo dia isso daí, mas ninguém faz nada, né? Ia falar alguma coisinha, essa dica que você me deu? Fala. Então, é que essa semana nós ouvimos sobre um caso que aconteceu no interior de São Paulo, no município de Duartina, de uma moça de 42 anos que se sentiu mal e solicitou, né, uma ambulância para que a levasse ao hospital. E aí, durante o procedimento, né, ela foi medicada, estava grogue, o translado, né, às vezes a gente tem que ser transferido de um hospital para outro que tem mais recursos. Aí o que acontece? Aí um motorista da Santa Casa, né, desse transporte hospitalar, começou a pedir abraço, coisa que não tinha nada a ver, totalmente fora de contexto, porque a mulher ela estava passando mal e ela estava sobre reação de remédios, né, medicamentos fortes. Então, o que a Bia está falando é o seguinte, ó. Quando a gente sai para a rua, sempre tem um problema, sempre. Porque sempre tem um tarado, tem um vagabundo, tem um sem vergonha, um criminoso, até um aposentado, que cria problema. Há uns tempos atrás, eu me lembro lá que na Riviera e também lá no Guarujá, tinha um sujeito que era um cara importante, que ele começava a ficar pelado, ficava mostrando as partes íntimas para as mulheres dentro de lojas. Eles procuram sempre aquelas lojas que tem uma bolsa só, aquelas coisas todas. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso daqui e tem que tomar cuidado também com o que vai acontecer, né? Um sujeito que começa a fazer isso, começa a mostrar que está pelado, entra num lugar desse jeito, ou ele vai lá e começa a passar a mão, ou ele entra no ônibus e começa a fazer absurdos. A gente precisa se defender também, porque ele sabe que ele está pisando na bola e ele sabe que vai para a cadeia. Então ele pode fazer qualquer coisa, até matar você. Então vamos imaginar, você entra no ônibus que já é terrível, de manhã, o ônibus atrasa ou quebra aqueles lixos de ônibus que eles põem para a gente. Até parece que é o PCC que põe os ônibus, que são donos desses lixos dessas empresas, sabe? Então você pega o ônibus e o cara começa a encostar no você. Mas de uma forma assintosa, de uma forma nojenta, de uma forma vulgar. O que você tem de fazer? Você tem de sair de perto dele e começar a gritar e chamar ele de tarado. E apontar, ó, ele está fazendo isso. Mas quanto mais você gritar, vai ser legal, porque eles vão dar um cacete nele lá dentro do ônibus e vão pôr ele para fora e ele vai preso. Se você não fizer nada, ele vai achar que é natural isso daqui, depois vai fazer para tua filha, não pode. Tem outros que chegam a coisa pior, começa a se masturbar. Normalmente, você começa a berrar, todo mundo vai te ajudar, vão pôr ele preso, acabou. Outra coisa, você está no metrô, está quase que vazio, vem um cara lá encostar no você. Tá certo, isso é assédio na cara. O que você tem que fazer? Começa a berrar também, começa a chamar. Tem pouca gente, mas vão se unir, vão quebrar ele de pau. O que não pode é você pegar e ser submisso e aceitar esse tipo de situação. Mas tem coisa pior ainda. Eu já vi, assim, demonstração que o sujeito está no supermercado e tem uma criança que está sozinha. Imagina, a mãe está lá comprando as coisas e a mãe vai para um lugar, a criança vai para outro, ele cata a criança, começa a dar beijo na boca. Esses daí não dá para matar, mas tem que prender. Tem as câmaras do local, do supermercado. O que você tem que fazer? Você começa a gritar, você vê tua filha chorando, você está evidente, você vê tua filha chorando, tem um vagabundo na frente dela. Você tem que catar o cara, vão chamar as câmaras, ele pode ser o que for, pode ser polícia, pode ser juiz, pode ser qualquer um. Vai preso? Vai. Vai ficar preso? Vai pegar 8 anos de cadeia. O que não pode é você aceitar esse tipo de coisa. Então, o que a gente devia fazer para cada situação? Vamos imaginar, primeiro, eu vou para o ponto do ônibus às 5 horas da manhã, porque eu tenho de entrar lá na padaria às 6. Ótimo. Só que se você estiver lá sozinha, você tem um risco de ser estuprada, de ser morta, de ser assassinada. Vão tomar tudo que você tem, vão tomar teu celular.
Tem polícia? Tem, mas não tem uma para cada lugar. Tem bastante polícia, tem bastante, cara, mas não tem. Então, não é culpa deles. É que não tem efetivo para isso. Não é um policial para cada pessoa, é um policial para cada, acho que, 500 pessoas. Então, o que você tem que fazer? Não ir. Porque se você for, está se expondo ao risco de morrer. E às vezes morrer não é nada. Você está lá no metrô, vem um cara encostar no você. Se você começar a atacar ele direto lá, ele vai te jogar no meio dos trilhos do metrô lá e vai sair fora. O que você tem que fazer? Dar um espaço e começa a gritar. Por quê? Porque você tem as filmagens. Está lá, eles são obrigados a fornecer. As filmagens, mais a tua fala, já acaba com o problema. Então tenta sair dele, encosta numa parede e começa a gritar, chama a polícia, chama as pessoas que estão junto. Gente, esses elementos são tarados. Tarados são tratados como psicopatas. Se você deixar ele lá, ele vai aprontar cada vez mais. Não é isso que é o que a gente quer. E tem mais. Se você ficar quieta, ele vai ficar esperando você no outro dia, porque ele sabe que você vai pegar lá ônibus, vai pegar metrô. Outra coisa, pelo amor de Deus, não me anda com aliança. Eles querem aliança hoje, porque cada aliança dá 200, 300 real, e eles vão vender isso daí. Então, você vai lá, vai... Ah, mas a minha aliança aqui é de latão, ótimo. Sabe o que vai acontecer? Você vai pegar, ele vai arrancar teu dedo por causa de uma porcaria de latão. Você não usa aliança. Ah, mas eu gosto tanto desse colar aqui. Pô, você não vai usar colar às 5 horas da manhã, nem vai ficar andando na rua. O Carbone aqui, tem uma cliente, uma senhora, ela estava atravessando, ela pôs o carro na frente, ela atravessou a rua, veio um sujeito e roubou o relógio dela. Ela começou a gritar, veio um outro, deu um abraço nela e arrancou as coisas das orelhas e do colar. Meu Deus. Então, são tudo monstros, eles estão preparados para isso. Eles estão esperando você chegar. E tem outra coisa que é importante contar para vocês, embora seja achado. Tem muitos imóveis que foram invadidos. Esses MST da vida aí. Então, o que eles fazem? Eles vêem lá que tem uma senhora velhinha que estava doente ou morreu, eles vão lá e invadem o lugar. E, na verdade, eles não põem gente para morar lá, eles alugam. Aluga, é. E o sujeito que fica lá, tem tudo que é bandido da vida, que não tem mais o que fazer, está lá. Então, eles ficam na janela olhando as pessoas que descem de táxi, fica da janela olhando para as mulheres que saem de carro para entrar no escritório. E eles mesmos indicam as pessoas, não é que eu estou falando todos do MST, que para começar a invasão de propriedade privada eu acho que é crime. Devia estar na cadeia em vez de ter uma associação criminosa para fazer isso, mesmo que o governo aceite. Mas eu estou contando para vocês que eles põem um bonde de vagabundo lá em cima e ficam dando a dica. Eu estou falando para vocês porque eu já fui roubado. Eu tenho um escritório de advocacia no centro da cidade de São Paulo, um lugar maravilhoso lá, só que tem na frente tem um lugar invadido. E os vagabundos ficam lá dissimulando você chegar e dando dica para os outros. Mas eu sou homem, eu já fui roubado, imagina as mulheres, coitada. Então, não tem polícia para isso? Não tem. Não tira esses vagabundos lá de dentro? Também não. Não chega lá a polícia para ver nada, ninguém faz nada. Eles ficam lá porque eles são deuses. Rouba a luz, rouba a água, rouba o diabo lá e estão lá. Ah, mas coitadinho, eles não têm onde morar. Isso é problema do Estado. Eles têm que dar moradia para as pessoas. Mas tem muita gente que não quer moradia, que não quer pagar o condomínio, que não quer pagar a prestação de R$300, não quer pagar nada. E nós estamos falando aqui de assédio, né, Bia? Assédio, importunação o que é? sexual também. É todas as formas de situações que colocam em risco a pessoa. Vamos imaginar o seguinte, ó. Você está de saia e vai subir como é que se fala? Numa escada rolante do supermercado. Bom, para começar, você já está pedindo, né? Está pedindo que um vagabundo lá vai aprontar. Então, não anda de saia. Se tem saia, já adequa o negócio. Mas tá bom, você está subindo lá. E vem um marginal e começa a tirar fotografia sua. Se você perceber ou alguém perceber, você já, na mesma hora você começa a berrar, vão pegar o sujeito. Isso tem de fazer para livrar todo mundo. Vai ter as fotos lá que ele tirou. Com essas fotos é crime. E ele vai ser conduzido para a cadeia. Ele pode pagar fiança, ou ele pode tomar uma advertência, ou ele pode responder um processo. Não interessa para você. Interessa que você tirou um marginal de lá. E o legal? Ele fica rotulado
entendeu? Como assédio ou qualquer tipo de situação criminosa Importunação dessa. sexual. Importunação sexual. E a próxima vez ele vai para a cadeia e não sai mais se não for dessa daqui. Se o vagabundo pegar lá e atacar você, digamos lá, ocorre um estupro. O estupro não é só o caso da pessoa chegar lá e estuprar a mulher, não. É o fato de pegar a mulher, de tentar segurar a mulher, tentar tirar a roupa dela, já é o estupro. A cadeia disso daí começa de 8 anos, vai 14 anos. Se você conseguir chamar a atenção de pessoas, vai mudar isso daí. E o Carbone fala para vocês, e a Beatriz também, compra um spray de pimenta, deve custar quanto? R$20? Não deve ser barato. Me compra um choque elétrico. Você pegar um marginal desse aí, que você meter um choque nele, olha, até a polícia vai adorar, porque ele merece o vagabundo. E tanta coisa ruim que a gente vê no cotidiano. Então eu volto a falar, pelo amor de Deus, não faz que nem a moça lá que deu uma facada no peito do marido lá, e o cara estava segurando uma criança. Ele é agressor, tem pena para isso, mas não é prisão perpétua nem de morte. Ele teria o direito de ir para a cadeia, sim, cumprir a pena e se restabelecer. Não adianta matar os outros. Não dá, porque depois você vai para a cadeia junto também e vai ficar presa. Então não é legal isso daqui. Agora, assédio é psicopata. Se o sujeito sai na rua para fazer isso, dança. E eu vou falar para vocês, desde criança a gente vê essas coisas. Quando a gente ia para a escola, no ginásio, tinha rapaz lá, menino, que ficava passando a mão nas moças em supermercado. Naquele tempo não era supermercado, parecia um supermercado, mas era um negócio de venda de mantimentos. Tudo que tinha muita gente, ele já se via que desde o começo ele já tinha um problema psiquiátrico ou psicológico. Ele devia ser tratado. E esses marginais, eles saem para a rua para qualquer coisa. E eles sabem, que eles são instruídos, que se pegarem ele vai para a cadeia. Então, se você pegar e não fizer nada, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai continuar fazendo até ir preso, porque uma hora ele vai para a cadeia. Agora, o legal é dentro do ônibus, se o cara pisa na bola lá, se você começar a berrar, normalmente quem está lá dentro vai dar um cacete nele, que ele nunca mais vai fazer isso e vai preso. Outra coisa que eu fiquei impressionado, eu levava a Bia para a escola, lá no Bom Retiro, é Bom Retiro lá, né? E embaixo tinha um elevado lá, que era do Pacaembu. E ela contava para mim que tinha alunas que moravam lá embaixo, naquele lugar horroroso, debaixo é uma ponte lá, né? Debaixo de uma ponte. E a gente ficava com medo de ver as crianças lá, tudo suja. Às vezes chegava na escola de barro e ninguém fez nada. Nem o conselho tutelar, nem a diretora, ninguém. Deixaram as crianças naquela situação. O que eles queriam era expulsar as crianças para elas não ir mais lá, porque deviam feder, em vez de tratar as crianças. E lá dentro estava cheio de bandido. E um dia eu estava voltando, eu fui levar a Bia para a escola, e estava voltando, e eu vi um marginal que ele roubou um celular. E a moça, coitada, ela começou a correr atrás dele, estava desesperada, ela gritava que roubaram o celular dela. A impressão que a gente tinha é que ela tinha comprado em 12 pagamentos, ou 18 pagamentos, sem juro lá, e ela ia ter de pagar e não tinha mais o celular. E ela correu, eu estava de carro, estava longe. Aí eu vi que se juntou lá uma turma, pegou o sujeito, deram um cacete nele, tomaram o celular, devolveram para ela, mas ele foi embora porque não tinha polícia. E nesse lugar aí, e também a gente ficava preocupado com as crianças que estavam dentro desse lugar. A gente ficou sabendo pela Record lá que a polícia foi lá, prendeu todos os traficantes, lá era a ponta de traficante, e os coitados das crianças moravam num lugar horroroso, que tinha jogo, que tinha venda de drogas, e eles ficam reféns de lá. E eu vi que eles despejaram essas crianças com a família num dia chuvoso, num dia frio. De agora. E a gente pensa, que falta de sensibilidade do senhor governador, que falta de sensibilidade do senhor prefeito, de não arrumar acomodação para essa gente. Se eles estão debaixo da ponte, é porque eles não têm condição. Se as crianças vão para a escola de lá, é porque a família está cumprindo a obrigação de levar as crianças para a escola.
mas vocês darem de comer para elas às 4 horas da tarde, quando elas estão sem comer desde manhã, ou que elas chegam na escola cheia de barro, porque elas estão debaixo de uma ponte desgraçada, onde as associações criminosas coordenam e comandam lá dentro, e eles são meros, são uns coitados que estão lá dentro. Então, é assim, gente, vamos tentar mudar essa situação. Se você pegar ônibus, você vai lá no ônibus, legal, leva teu choque elétrico. O cara encostou no você, desce o choque e berra, porque além do choque ele vai tomar um pau daquela turma e vai preso. Se não tiver polícia lá, quando ele descer do ônibus ele já sai verdinho, sabe? De tanto apanhar, porque apanha mesmo. Você vai lá, você está numa loja, tua loja lá, você está sozinha lá, a dona não está, aquelas coisas todas. Aparece um tarado, 190, chama a polícia, sem falar nada, ele já vai para a cadeia. Você não está saindo só de você do problema, você está saindo de todas as outras pessoas que vão passar pelo vexame. Vamos imaginar que o sujeito fica pelado lá, ou fica mostrando as partes íntimas. Pô, pelo menos você é adulta, você chamou a polícia. E se for uma criança que vê isso? E o cara não vale nada, esse marginal. A gente tem que pegar e fazer com que eles vão para a cadeia. Na verdade, eu acho que devia ser nem prisão, era uma internação no hospício. Para parar com isso. A gente vê, a gente fala em assédio, né? E quando vem um vagabundo e joga a criança, a filha dele de lá de cima do telhado e não dá nada do apartamento. E quando você vê um avô dando dica pro filho, para como ele cair fora da morte da neta. E quando você vê uma mulher cortando em pedacinho um outro sujeito, e o marido lá escondendo no mato. E quando você vê uma filha levar 2 bandidos para quebrar a cabeça do pai e da mãe dela, ela vendo lá quebrar a cabeça da mãe, destruindo o cérebro dela, e a vagabunda lá está na rua hoje ganhando 500 mil reais e querendo participar de um Big Brother. O Brasil está mudando em tudo. Você vê na política, você cai duro. Eu ia votar no filho do Bolsonaro, não vou votar coisa nenhuma, ele é igual aos outros. Então eu digo para vocês o seguinte, o que a gente vai fazer num lugar que a gente está, onde tem segurança, mas para alguns. Você vê lá o ministro, lá o Careca, ele tem 10 segurança. E a gente não tem nada. Aí fica lá o Careca doente, ele vai para o melhor hospital do mundo. E o povo está ferrado que vai lá para o INSS e espera 3 meses para morrer de câncer porque não tem tratamento. As mulheres vão trabalhar porque os maridos não ganham dinheiro, esses cretinos aí que não só fica bebendo pinga. E elas levantam às 4 horas da manhã, 5 horas e vai lá no ponto de ônibus lá e é estuprada. E porque ela é preta, ela não vale nada. Porque ele já vem até diferente. Aconteceu, tá, sabe? Não é igual uma branquinha, bonitinha, novinha, que tem um carro importado. É uma preta que está no ponto de ônibus, que é estuprada por um marginal e que é tratada de outro jeito. Presta atenção que vocês vão ver. Então está na hora de mudar. O Brasil é uma miscigenação de raça. É impossível algum país ficar bravo com o Brasil aqui, porque a gente aceita todo mundo. E brancos já é difícil aqui. Nós trabalhamos mais com pardos. Seria que não era legal dar uma igualdade e dar direito para todos eles para poder sobreviver? Bia, fala um pouco, só eu que falo, eu já estou nervoso. Aqui as pessoas elas têm que ser tratadas de uma maneira igual, tá? E, inclusive receber justiça, né? De uma forma igualitária, sem distinção de raça. E pouco importa religião. Se você é colombiana, venezuelana, é branca, é preta, é japonês. Se o cara passar a mão em você, é estupro. Se o cara pegar e agredir você, é cana. Se o cara tentar estuprar você, não precisa chegar nas vias de fato, não. Nas tentativas já é 14 anos de cadeia para ele. Se um vagabundo desse é pego beijando na boca de uma criança, pelo menos é 9 anos de cadeia. Se for 2 beijos, é 18. O que a gente quer dizer para vocês é o seguinte, ó. Assédio é sério. Se alguém tiver, você está na praia, lá o cara tirando fotografia para você, chama a polícia. Por quê? Porque a polícia vai pegar o celular dele, vai olhar as fotografias suas lá e vai perguntar para ele, por que você tirou essas fotos?
Você conhece ela? Não. Você é tarado? Não. E vai levar ele para a delegacia. Aí ele fala, não, eu sou o advogado. Você viu, um estudante de direito, um advogadinho, um vagabundo aí, foi lá e encheu de porrada um coitado na rua, um dia desse. Pegaram lá, eles vão lá e batem no coitado da rua que está dormindo lá. Ou põe fogo, ou sei lá. Então, esses caras não merecem nada, gente. Nada. Sabe o que é nada? Já desde o início não presta. Então, a gente fala assim, Deus, o que nós temos de fazer para coibir essa situação? Vocês não têm de sair de madrugada sozinho. Se você tiver medo, volta para casa. É melhor perder o dia de trabalho do que você ser morto ou ser estuprada. Se você está no ponto do ônibus sozinho, todo mundo subiu lá, tenta ir em algum lugar, tenta se afastar de lá, tenta procurar algum lugar, um barzinho, para não ficar refém de uma represária dessa daqui. Se você pegar e reconhecer uma pessoa que te assediou, vai lá e fala para a polícia. Ou vamos imaginar que você foi lá no ponto do ônibus e alguém passou a mão em você. Você vai na delegacia, faz o boletim de ocorrência e provavelmente no outro dia ele vai aparecer lá, 2, 3, 5 dias depois, você vai reconhecer, vai prender o sujeito. O que não pode é ficar quieto. Então nós temos a mulher que é agredida, a mulher que aceita a união estável sem documentação nenhuma é uma tonta, a mulher que é xingada e não faz nada, a mulher que tenta matar ela e aí depois chega na minha mão, foi morta. O que adianta eu dar 30 anos de cadeia nela? Não vai adiantar nada. Tá na hora de mudar, você não acha, Bia? Então fala. Então, é isso. É isso o quê? Conta. Que as mulheres, elas precisam se resguardar, né, juridicamente em seus casamentos, suas uniões estáveis, né? E também se resguardar contra a violência no ambiente, no trajeto, né, até o trabalho, nas ruas, porque infelizmente o Estado não garante segurança aos cidadãos. Agora vamos mais além, tá? Esse negócio de Uber, né? A mulherada tem medo do Uber, você acredita? Tem muita gente séria lá, mas tem muita gente que não é séria. E dentro do Uber mesmo, quando você está lá dentro, eles começam com gracinha. O correto é chamar a polícia. O correto é pegar o número do Uber para comunicar o fato para eles. Você não precisa nem sair do carro, você já pode aprontar direto. Ou se você começa a ver que ele já está fugindo dos parâmetros, olha, eu estou com dor de barriga, para naquele posto aí, ele desce do posto de gasolina e sai fora e chama a polícia. Você não vai ficar refém dele, pode ser um tarado. Essas empresas internacionais que fazem o Uber, eles querem dinheiro. Eles ganham 30%, 40% do valor que o otário lá, que não é taxista, ele não é nada. Ele trabalha vive para trabalhar. E eles querem o dinheiro deles, mas eles estão um pouco se importando com você. Se você for furtada, se você for agredida, você pode entrar com uma ação, inclusive contra a empresa. O sujeito não vai ter como pagar, mas a empresa vai ter que pagar. E outra coisa, se ele começar a cantar você lá dentro, grava, é só gravar. É assédio. E você vai passar essa gravação para a empresa, eles vão pôr ele para fora, e você vai abrir um processo criminal para ele e vai entrar com uma indenizatória. Agora, vamos encerrar. Eu fiz o que o Carbone falou. Eu fui na delegacia, fiz o BO, consegui a medida protetiva, aí dei andamento no procedimento criminal dizendo que eu queria continuar com o processo. Essa medida protetiva se estendeu por mais 1 ano, por mais 2 anos. Ele não pode voltar para casa. Eu entrei com a ação de alimentos, já estou recebendo, e entrei com a ação de partilha dos bens. Mesmo se for pouco, metade é teu. O que eu faço mais? Vamos lá. Ele não te agrediu? Ele não te machucou? É uma ação indenizatória. Ah, mas não vai dar nada. Vai dar sim. Primeiro que você não vai pagar nada. Você vai voltar no mesmo juiz, mesmo advogado, mesma defensoria pública. Eles vão entrar com uma ação, é um rito rapidíssimo. O juiz vai fixar para ele uma espécie de multa, se chama dano moral, que varia de 5 a 20, 25, 30 mil reais, dependendo da gravidade dos fatos. Ele vai ter de pagar. Ah, mas Carbone não vai pagar nada, é um duro. Ele pode ser um duro hoje. Mas você pode cobrar essa dívida dele durante 5 anos. É só ele ter dinheiro. Você vai bloquear as contas bancárias desse vagabundo e vai mudar toda a estrutura. O que não pode, gente,
é deixar esses marginais na rua, é deixar eles fazendo assédio, é deixar eles se juntar com as pessoas para bater no seio, é fazer com que eles querem te pôr na rua porque você está em união estável e eles querem que você volte para casa do teu pai e que se dane. É ele comprando todos os bens no nome dele, ele tem moto, ele tem carro e você não vai ter nada. Sabe o que você vai ter? Você vai ter barriga, porque não vai ter de passar pelo INSS para nascer as crianças, e não vai ter nem plástica, vai ficar estrupiada. Ao mesmo tempo, você não vai ter condição econômica nenhuma, porque todo o dinheiro está com ele. Ele é solteiro, ele compra como solteiro. Quando você volta para casa do teu pai, por amor, por carinho, por afeto, recebe você. Mas ele está fazendo um erro. Por quê? Porque, na verdade, você tem direito a alimentos, você tem direito a metade dos bens dele. Ah, mas está no nome dele. Mas o juiz põe metade no teu nome. Você entendeu o que eu estou falando? Olha, ele comprou o carro aqui durante a constância da nossa união estável. Metade é teu. Entenderam o que eu estou falando? Olha, ele pagou a prestação da casa lá em nome dele como solteiro. Mas o juiz coloca a metade é sua. Está na hora de a gente dizer o seguinte: chega de sofrimento. Sabe o que parece? Parece o tempo da escravidão. Parece que a gente não mudou nada disso daí. Então, na verdade, a mulher, ela sai das mãos do pai, passa para as mãos do marido, e de verdade o que ela é? Uma parideira. E não é isso que a gente quer, não. A gente quer uma mulher que ganha dinheiro, mais do que o marido, vendendo coxinha empadinha no prédio, que eu ensinei vocês a comprar, que o Lula deu aqui, e está financiando ainda. Vamos comprar logo, antes que termine a eleição dele. E vocês têm de pensar no seguinte, ó. O importante é sobreviver primeiro. Sem ir às 5 horas da manhã no posto de ônibus sozinha, é não saindo lá de noite, é não fazendo noitada, é não ficar bebendo nos bares, é não sair com um cara que você não conhece, é tomar cuidado com você mesmo, cuidado com a tua saúde, cuidado com as bebidas que as pessoas dão no você lá e que você pode morrer lá naquele momento. Está na hora de você criar juízo e exigir seus direitos. Que não é só para você esses direitos, não, vão ser para os seus filhos, se você tem filhos, senão para os teus parentes. Eu quero dizer para você que eu estou muito contente de estar com vocês. E Bia, fala um pouquinho, vai, você não fala nada, está muda. Sim. Então, é isso. É isso, mas não dá, não. Faz alguma coisa para as mulheres, vai, levanta a moral delas, caramba. Eu só reclamei delas. Não, que elas... Vocês representam assim. a sociedade, vocês representam os filhos que nós temos. A continuidade lógica das coisas. Se vocês não tratarem bem das crianças, ou deixar as crianças com os maridos, lá, os maridos picareta, que deixa na mão das madrastas que maltratam, matam. E matam, como você está vendo, está na hora de mudar. E essa mudança tem que começar de você, exigindo teus direitos. Se teu pai está impondo um monte de regra horrorosa, vai trabalhar e sai fora. Mas não vai aceitar que vai casar com um vagabundo só porque ele quer. E se teu marido é ruim, põe ele na cadeia. O Carbone vai gostar, né? E a Bia também. Quero mandar um abraço para todo mundo e pergunta ao Dr. Carbone e para a Bia, Até a próxima. Tá aqui. Tchau, tchau. Um abração. Você ouviu pela